Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos analisar mais uma empresa americana, tá? Hoje a gente vai dar uma olhada no McDonald's, uma empresa globalmente famosa. Vamos dar uma olhada nos números dela, vamos dar uma olhada no gráfico, ver se a gente acha algum ponto interessante de entrada. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então vamos lá galera, vamos começar naquele esquema aqui, a gente vai dar uma olhada nos números dela, né? Obviamente é uma empresa que dispensa apresentações, a gente vai dar uma olhada nos números dela, depois no gráfico e por fim dar uma pincelada no cenário econômico que ela está inserido aí para ver algumas oportunidades e riscos para ela, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Hoje ela é uma empresa que é negociada a mais de 220 bilhões, bem grande, né? Principalmente no segmento de comida, uma empresa bem grande, fundada em 55, antiga e paga 2,2% de dividendo. E aqui eu já adianto, tá? Que o dividendo é um dos pontos fortes dela. Vou até já começar pelo dividendo. A título de curiosidade, há 50 anos ela paga dividendos crescentes todos os anos, tá? Então, ou seja, para quem gosta de dividendo, o pessoal mais das antigas lá já fez muita grana com ela. Então, como eu mencionei aqui, dividendos crescendo, por política da empresa sempre mantendo aqui, ó, 3%, 2%, né, algo em torno de 2 a 3%, e um payout ratio aqui de 50, às vezes sobra um pouco, 70%, mas também muito saudável, ou seja, ponto muito positivo em relação a dividendo. Então, bora dar uma olhada agora nos números da empresa, tá? Eu já adianto que ela tem um DRE bem diferente das outras empresas que a gente costuma avaliar, e as duas primeiras linhas dela já é completamente diferente de todas as empresas que a gente trouxe aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? A gente está aqui no anual e a gente pode ver aqui já na receita total que ela é uma empresa completamente estagnada, tá, galera? Completamente estagnada. Olha os números dela, tá sempre entre 20 a 25 bilhões, não passa muito disso, tá? O melhor ano da história dela foi em 2013, onde ela entregou 28 bilhões. Atualmente ela está entregando 25, quase 26 bilhões, tá? Só que se a gente der uma olhada aqui, ó, já em 2006 entregava 20, aí 22, 23, aí volta para 22. Cara, fica num crescimento aqui. Olha aqui de 2014 a 2018, que complicado, tá? Ela começou a cair bastante aqui, deve ter sido anos bem difíceis para o investidor, e ela ficou nisso aí, patinando entre 20 e 20 e poucos bilhões, ou seja, é uma empresa que tem receita estagnada. A segunda linha aqui de custo de mercadoria, a gente já vê um outro fenômeno também bem curioso em relação ao McDonald's, que ela vem diminuindo o seu custo de mercadoria, né? Tudo bem que a gente vê que ela tem um lucro relativamente estagnado, né? Relativamente não, é bem estagnado, porém, a só inflação por si só já faria o custo dela de mercadoria ser maior. E o que a gente pode ver é que não só não cresce, como ela consegue ganhar aqui em custo ano após ano. Ó. Se a gente der uma olhada aqui em 2015, 2014, 15, ó, ela tinha 17, 15 bilhões de custo de mercadoria e ela conseguiu ir diminuindo ano após ano aqui, ó, 14, 12, aí chegou a 9 bilhões aqui, galera, e agora estabilizou aqui em 10, 11 bilhões aqui. Então isso demonstra uma eficiência muito grande da empresa, né? Só vendo essas duas linhas, a gente percebe que a lógica deles foi, ó, não estamos conseguindo crescer, então já que a gente não consegue ganhar mais dinheiro vendendo mais, então a gente vai ganhar mais dinheiro reduzindo os custos, tá? E aparentemente eles foram muito eficientes aqui, porque a gente vê que ano após ano eles conseguem, né, eficiência muito bacana aqui para a empresa. E obviamente isso aqui vai se refletir lá no final, tá? Já no lucro bruto a gente vê, né, que vem crescendo e o restante das linhas aqui tudo ok. E o lucro líquido aqui é obviamente, né, refletido aí pela sua eficiência. A gente vê que mesmo com a receita estagnada, ela consegue manter um crescimento relativamente saudável aqui ano após ano. Está tendo aqui os melhores anos, né, faturando 8 bilhões, saindo aqui de 4, 5 bilhões aqui alguns 5, 6 anos atrás, por conta de sua eficiência e não por venda mais de hambúrguer, tá? Então fica aqui uma curiosidade bem grande em relação ao DRE dela. E já falando aqui de venda de hambúrguer, vamos entender da onde vem a receita dela, né? Como que ela fatura dinheiro. E a gente pode ver aqui que atualmente ela fatura em torno de 15,7 bilhões em relação a franquias e 9 bilhões, né, quase 10 bilhões em relação aos seus próprios restaurantes. E aqui vem um fenômeno bastante interessante também, galera. Ó, se a gente der uma olhada, por exemplo, em 2013, que foi o melhor ano da história dela, ela faturava quase 20 bilhões com os próprios produtos e 9 bilhões aí em relação à franquia, ou seja, um 66% em relação às suas próprias unidades, né, e 33% das franquias. E olha como essa dinâmica mudou. Agora ela já inverteu totalmente aqui, ela fatura muito mais em relação aos franqueados do que em relação às próprias operações, tá? É uma mudança de dinâmica muito interessante aí da empresa. Já em relação às praças de atuação, é basicamente meio dividido entre mundo e Estados Unidos, né? Do 100% que ela fatura, basicamente 50% é dos Estados Unidos
e os outros 50 é do restante do planeta, né? Obviamente o mercado americano muito forte. Já em relação ao balanço patrimonial dela, aqui a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de atenção, tá? Porque geralmente eu passo rápido aqui para não gastar muito tempo, porque é bem padrãozinho, tá? Mas o McDonald's tem as suas peculiaridades. A primeira delas é que a partir de 2015 ela começou a operar com patrimônio líquido negativo, tá? E atualmente ela tá com menos 4 bilhões de patrimônio líquido e ela tem uma dívida líquida bem alta que vem subindo ano após ano aqui e já está em 51 bilhões, né? Então a primeira reação que a gente tem aqui é ficar assustado. Falou, caramba, ela tem um patrimônio líquido negativo e quase 51 bilhões de dívidas. Então a gente já questiona a saúde financeira da empresa, né? E aí a gente precisa dar uma olhada com calma aqui. Então se a gente abrir o passivo dela, abrir o passivo não circulante, a gente vê aqui, ó, dívida de longo prazo e a gente vê que é aqui que mora basicamente toda essa questão do patrimônio líquido dela, tá? Então dos 58 que ela tem do passivo, 51 está em dívida de longo prazo, que bate praticamente, né, com a dívida líquida aqui, 50 bilhões, né? Ou seja, toda a dívida dela é essa dívida de longo prazo aí. E o que acontece, galera? O McDonald's tem uma gestão de caixa um pouco diferente de boa parte das empresas, tá? Eles buscam aí uma eficiência em relação financeira e eles sempre buscam captação de dinheiro no mercado quando os juros nos Estados Unidos estão baixos e sempre dívidas muito longas, né? Então, eles aproveitam os períodos de juros baixos nos Estados Unidos para captar dívidas extremamente longas e com esse dinheiro que eles captam, eles fazem as operações deles, tá? E as operações, no caso, seriam, além de pagar os dividendos crescentes que eles se comprometem todos os anos, fazer a recompra de ações, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, e o principal de tudo, operacionalizar o negócio deles, galera. Então aqui eu tô com uma matéria aberta aqui da Veja, que foi feita no final no segundo semestre do ano passado, falando aqui sobre qual é o grande negócio do McDonald's, que não é vender hambúrguer, né? E aí o que acontece? Como a gente viu lá, boa parte do dinheiro é vinda de franquias. Então, a título de curiosidade aqui, das 39 operações que está com a bandeira McDonald's, só 2.677 é deles, o restante é tudo de franqueado. E aí o que aconteceu, pessoal? O McDonald's se viu num problema muito grande, porque quando ele começou a franquear há muito tempo atrás lá nos Estados Unidos, ele via pessoas capacitadas, porém eles tinham muita dificuldade em relação ao ponto comercial, porque os pontos comerciais do McDonald's são muito estratégicos, geralmente eles são complexos, né? São pontos de esquina em avenidas movimentadas, são pontos comerciais que dão trabalho para negociar com o proprietário, são muito caros para adquirir e muitas vezes isso aí barrava, né? Isso era um problema para a abertura de uma unidade de um franqueado. Aí eles pensaram, e se a gente comprar o terreno e locar para o franqueado? Será que não viabilizaria o negócio com mais facilidade? E aí foi a grande sacada deles, porque não só viabilizou a maior abertura de lojas, como se tornou um baita business para eles. Então a gente pode ver aqui que entre o aluguel cobrado sobre os terrenos que eles locam para os próprios franqueados, mais os royalties, gera um rendimento de até 8 vezes maior do que as lojas próprias, né? Isso foi uma grande sacada do Mac, né? Que não só ajudou eles a alavancar os negócios deles, a expandir com mais velocidade, já que não ficava perdendo tanto tempo, né? Procurando ponto, que eles já tinham tudo pronto, e faz com que eles consigam mais dinheiro no mercado, já que eles têm uma previsibilidade muito boa aí em relação à receita, né? Eles sabem que vão receber bilhões aí, tanto em royalties como em aluguel dos próprios terrenos, e eles vão juntando patrimônio, né? Obviamente os terrenos deles também vão valorizando, então isso é muito interessante em relação ao McDonald's, beleza? Já dando uma olhada aqui no fluxo de caixa, a gente vê que ela tem um fluxo de caixa saudável, tá meio estagnado aqui, porém tá saudável, 6 bilhões, tá bacana. Previsão de receita, a gente percebe que nos próximos anos ela vai continuar com esse crescimento lento, tá? 26, 27, vai crescendo meio que a inflação, até um pouco menos, o que ela já vem fazendo há muitos anos. Detalhe aqui que boa parte dos anos aqui ela não atinge as expectativas nem no anual, nem no trimestral, ou seja, você está posicionado no dia do resultado, existe uma grande chance aí de você se decepcionar. Isso é um ponto de atenção aqui para o McDonald's. E para a gente finalizar em relação aos números, vamos dar uma olhada no valuation, estamos no anual, e a gente vê que hoje ela é negociada a um PL aqui de 27,6, é bem alto, tá, galera? Se a gente der uma olhada em relação ao histórico dela, é o maior valor aqui em 2022 foi 31, mas o 27 é maior que praticamente todos os últimos anos dela, tá? Em relação ao valor da empresa, em relação ao EBITDA também tá um pouco alto, a gente vê que tá em quase 20 aqui, e é o maior valor histórico aqui de muito tempo, tirando 2020, ou seja, ela tá com um valuation bem esticado. Então aqui a gente já consegue assumir que se os números estão estagnados e o valuation tá alto, o gráfico vai estar perto das máximas, tá bom? Então a gente já vai dar uma olhada lá. Em relação a algumas métricas aqui de rentabilidade, a gente vê que ela é uma empresa bem bacana em relação à margem líquida
líquida, né? Tem uma margem líquida bem alta, tá? Para o setor. Muito impulsionado por conta das franquias e não pelas vendas operacionais. Eu tenho certeza que se ela dependesse dos próprios restaurantes, ela não teria essas margens, tá? Então, por conta dos aluguéis e das taxas de franquia, tal, dos lucros, né? Da margem de lucro dos outros franqueados, ela consegue ter essa margem de líquida muito interessante. E outro ponto bacana aqui, ó, se a gente voltar no tempo, a gente tá aqui ó, em 2005 até 2010, a gente vê que ela tinha uma margem líquida aqui de 13, 16, 10%, no máximo 20%. E aí ela já entendendo que falou, opa, a gente vai precisar mexer alguma coisa, porque o negócio vai ficar estagnado. Ela conseguiu melhorar muito a eficiência dela e hoje ela já tá entregando aqui, ó, 30, 33% de margem líquida, tá bom? Isso é um ponto positivo, demonstra uma gestão bem sólida da empresa. Então, em relação aos números é isso, galera. Eu particularmente me preocupa muito esse negócio dela não tá crescendo. Não são números extremamente animadores, porém a empresa é bacana, ela é bem gerida, a gente vê que tem bons números, ela sabe muito bem o que tá fazendo em relação a essa questão de dívida, de patrimônio líquido, enfim. Então, em geral, assim, é ok, tá? Nada espetacular, mas a gente vê que uma gestão é boa, então números ok. Então, vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico da empresa. Estou no semanal, sem nossas linhas de estudo, tá bom? E a gente vê que ela tem um crescimento bem sólido há muito tempo, galera. As ações do MEC são negociadas há muito tempo, tá bom? Nem dá pra ver aqui no passado, porque era questão de centavos aqui, né? E aí ela começou a deslanchar bacana aqui a partir dos anos 90. Se a gente pegar no fundo aqui de 2003 até a máxima, entregaram 1900% e foram 1900% assim bem tranquilo, não teve muita queda, tá bom? A gente teve aqui a pandemia que chegou a cair 40%. Quem pegou aqui no fundo fez uma boa compra, né? Chegou a pegar 130% aqui e a gente vê que ela respeita bem aqui a média de 200, né, galera? É a subida perfeita, né? Pullback, sobe, pullback, sobe, pullback, sobe e agora ela se encontra perto das suas máximas históricas. Bom, vamos para o gráfico diário então, já colocar nossas linhas de estudo e como a gente viu, ela tem uma subida muito estável aqui no diário, obviamente, tá? Aqui ó, a pandemia aqui. No diário ela dá uma oscilada um pouco mais agressiva, lembrando que ela não é uma empresa que oscila muito, viu, galera? Então, ó, se a gente pegar essa pernadona gigantesca, é 20%, lá os recursos são de 10%, ela é uma empresa bem mais estável que a grande maioria das empresas que a gente vê, então não espere movimentações muito agressivas aí sendo investidor do MEC. O que é muito curioso, né, pessoal? A gente viu uma empresa que tem a receita total dela estagnada há anos e ela está operando nas máximas. Isso é muito em função aí dos dividendos, muito em função aí de gente que investe há muito tempo na empresa, tá? Ela é uma empresa consolidada há muito tempo aqui, desde lá de 90, então tem aquela pessoal lá das antigas, aqueles americanos muito tradicionais que gostam muito do MEC, justamente porque ele é quase uma renda fixa, né, galera? Ele vai crescendo a números ok, nada de muita surpresa, nem positiva nem negativa, paga dividendos crescendo, então tem muita gente que gosta deles, tá bom? Então assim, de maneira prática, o que dá para fazer aqui no gráfico? Eu acho que comprar aqui não tem muita possibilidade, porque se porventura você comprar no lugar errado, ele vai devolver 7, 8, 10, até, por que não, 20% voltar para esses patamar aqui e você vai acabar perdendo muito tempo. Porém, tem lugar bom para comprar sim, tá? Vamos voltar aqui para o semanal e como a gente pode ver historicamente, a média de 200 é um lugar interessante aqui para fazer algumas posições. Então, se te interessar o McDonald's, eu esperaria ele voltar para patamares próximas à média de 200. Não tem muito segredo, uma ação bem tranquila de operar, talvez por aqui, né? A média de 200 vai continuar subindo, né? Então, se ele chegar nesses patamares aqui, tentar comprar aqui, levar para máxima e algo desse gênero, tá bom? Como eu disse, não acho que vale a pena comprar em patamares elevados, porque a chance de ele cair, você ficar travado numa ação que anda bem devagar é muito grande. Então você pode ficar 1, 2 anos aqui patinando, não é legal, você vai ter uma perda de custo de oportunidade, né? Porém, estando no lugar certo, eu acho que dá para ganhar aqui 16, né? Talvez buscar novas máximas com 25% numa empresa bem estabilizada é o que eu faria, tá? Em relação ao gráfico do McDonald's. E pra gente finalizar, a gente precisa entender quais são os próximos passos do McDonald's, porque ela tá tão de lado assim há tanto tempo, né? E se a gente vê uma projeção bacana pro futuro dela. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa questão de ela estar estabilizada há tanto tempo, né? Há muito tempo a receita dela anda de lado e não tem um fator único, tá? São vários fatores aí e a gente precisa só estar na mesma página em relação a isso. O primeiro deles é uma questão até que óbvia. O McDonald's é uma empresa consolidada, tá? É uma empresa que está na sua total maturidade, tá? Há muito tempo. É uma empresa dos anos 50 que revolucionou a maneira como se faziam
faziam hambúrgueres naquela época, que teve essa ascensão meteórica mundial, só que isso já faz muito tempo, né? Hoje em dia, como eu mencionei, ela é uma empresa extremamente estabilizada, extremamente consolidada, não tem muito mais para onde ir. O que cabe a eles a fazer é justamente essa gestão muito eficiente do negócio deles e, junto com a tecnologia, encontrar maneiras aí de tentar aumentar um pouco a venda deles, né, para sempre pelo menos crescer junto com a inflação e diminuir os custos deles, que eles têm feito de maneira exímia. Aí a gente vai falar um pouco sobre essa diminuição de custo, tá bom? Então essa é a primeira questão. É uma empresa muito madura, não tem muito segredo em relação a isso. A segunda questão também é uma mudança comportamental, tá? Assim como eu trouxe no vídeo da Pepsi, vou deixar o card aqui, que ficou um vídeo bem bacana, as novas gerações vem mudando, né, a maneira de consumo, e o McDonald's vem sofrendo também com essa questão de ter um alimento, né, o que eles chamam de junk food, né, que é uma comida que faz mal para a saúde, já é comprovado cientificamente os males, né, que comidas como McDonald's, fast food em geral fazem, tá? E isso acaba de uma certa forma afetando aí sim também a receita deles. Então a gente pode ver, né, nessa matéria aqui do final do ano passado, né, que o setor de fast food enfrenta desafios, né, devido à mudança comportamental do consumidor. É um desafio muito grande deles. E quando eu digo deles, não é só do McDonald's, é o setor inteiro, tá bom? Então a gente pode ver aqui, ó, Taco Bell, Pizza Hut, KFC, que são marcas dessa empresa chamada Yum! Brands, também sofreram aqui uma matéria do final do ano passado aqui, também sofrem com a mudança de comportamento das pessoas, tá? Na queda de consumo do fast food, que ainda é muito alto, obviamente, tá? O planeta consome muito, principalmente os americanos e os chineses. Mas aos poucos é um setor que vai entrando aí no seu ápice, né? É um setor que vai entrando na sua maturidade normal, vão vindo muito outros concorrentes, própria delivery, né? Então muita gente que antigamente saía de casa para ir no McDonald's, hoje abre o iFood, pede outra comida. Enfim, são vários desafios aí que tornam o mercado muito competitivo e complexo para o McDonald's continuar crescendo num ritmo bacana. Esse é um dos motivos que ele está estagnado. Dito isso, a gente precisa ir para o segundo ponto, entendendo ok, ele está estagnado, mas ele conseguiu melhorar muito a eficiência dele, ponto positivo, e como que ele fez isso, tá bom? Então aqui eu trouxe uma matéria muito interessante aqui que foi feita no final de março agora, tá bom? E que é os segredos escondidos, tá, do McDonald's nas pequenas coisinhas, como eles economizam dinheiro, e foi feito aqui uma entrevista junto ao chefe de cozinha deles, tá? O cara que fazia a inovação, trabalhou de 2015 a 2019, esse tal de Mike Arax, que é esse cara aqui, tá? Ele era o chefe, ele é influencer, tá? Tem o Instagram dele e tal. E ele deu uma entrevista falando os pequenos segredos do McDonald's aí para economizar. E aqui vai algumas curiosidades, tá bom? Eles diminuíram o tamanho do queijo, a espessura do queijo. Então, antigamente, num pacote de queijo ia 250 fatias, agora cabe 252 fatias. Então a gente pensa, pô, são só 2 fatias, né? Mas pensa a nível global, você conseguir a cada 250 fatias de queijo, você tem 2 a mais, é uma economia gigantesca, né? Outras manobras que ele menciona aqui é a adição de farinha aqui no nuggets para baratear custo. Ele também menciona várias coisas aqui, como mudança nos molhos, tá? Fazem mudanças muito sutis para a gente não perceber e que geram pequenas economias, tá? Na escala gigantesca deles. E é assim que o McDonald's tem se tornado cada vez mais eficiente. E aí é que a gente tem que separar as coisas, né, galera? Enquanto consumidor, é óbvio que a gente fica frustrado, né? A gente se sente meio lesado, mas enquanto investidor, a gente está sempre buscando empresas aí que estão se otimizando, né? Se estão conseguindo ser mais eficiente e gerar mais renda para nós investidores, né? Então aí vai de cada um, tá? Eu, particularmente, como consumidor, acho, pô, sacanagem isso, mas enquanto investidor, se é do interesse da pessoa investir, você tem que ter isso em mente, que é uma empresa que está sempre buscando aí enxugar seus custos, tá bom? Então isso é bacana para a empresa. Bom, dito tudo isso aí, o que o McDonald's pode continuar fazendo aí? O que ela tem disponível para continuar, primeiro, vendendo mais, segundo, sendo mais eficiente, tá bom? E para mim a principal resposta aí é inteligência artificial. Eu consigo pensar em poucas empresas do planeta que vão se beneficiar tanto como o McDonald's em relação ao avanço tecnológico da inteligência artificial e por um motivo muito específico, Big Data, né? O McDonald's gera mas muita informação nível mundial, né? Imagina todos os McDonald's que ela tem em todas as praças, países, continentes, todos os lanches, toda a logística por trás de entregar
trabalhar. Então, ou seja, ela gera muito dado todo santo dia. E quem vai ajudar ela a fazer a gestão de todas essas informações, com certeza, vai ser a inteligência artificial, que vai conseguir ajudar nas decisões estratégicas, melhorar a experiência para o cliente, né? Afinal, já aconteceu provavelmente de você ir no McDonald's e não ter determinado produto, aí tem um lançamento de alguma coisa, você vai lá para aquele lançamento e já isso foi esgotado. Então, com a inteligência artificial, eles conseguem mitigar um pouco desses problemas, otimizar campanhas de marketing, redução no custo operacional, né? Afinal, eles vão mitigar um pouco mais de desperdício, ser mais eficiente nos produtos onde eles entregam, uma maior personalização, antecipação de tendências e por aí vai. Que eu quero só resumir aqui que ainda, por mais que a empresa já esteja bem maduro, eu acho que ainda tem um pouco de espaço para ela tentar enxugar até mais os custos, ser uma empresa mais eficiente e também com essa inteligência artificial tentar melhorar um pouco os números dela, que para mim é o grande desafio da empresa, beleza? Então, resumindo, galera, o McDonald's é uma empresa que tem sua receita estabilizada há muito tempo, tá bom? Então, isso é um ponto de atenção máximo, assim, eu particularmente não gosto, mas ao mesmo tempo ela é uma empresa extremamente eficiente, a gente vê pelos números dela que ela é muito bem gerida, tá com o seu gráfico na máxima histórica, né, o que é muito curioso, então acho que não é o momento certo para entrar, porém, em algumas posições mais adequadas, como perto da média de 200, algum suporte, acho que pode gerar uma entrada bacana. E em relação aos próximos passos aí, ela tem bastante desafio, né, como que ela vai conseguir aumentar de alguma forma um pouco a receita dela e continuar melhorando a sua eficiência, né, usando inteligência artificial e driblando um pouco a mudança de cultura que a gente está enxergando nas novas gerações, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você tem o McDonald's ou qualquer outra empresa que vocês queiram que a gente analise, tá bom? Então fico por aqui, um grande abraço, até mais!